essa é uma semana em que lhe traz qual tipo de preocupação e talvez a maior preocupação visando o clássico de sábado? A minha maior preocupação é o Vila, né? O adversário ferrenho que nós temos, porque se trata de um clássico e quando tem um jogo dessa envergadura, as equipes ficam muito parelha. A equipe do Vila a gente sabe que quando joga contra a equipe do Atlético ela se agiganta e vai ser um jogo dos mais difíceis para nós, mas um jogo importante que nós esperamos, né, voltar ao normal da performance que tem a equipe do Atlético para conseguirmos os 3 pontos, que é fundamental dentro da nossa caminhada. A entrada do Alisson na lateral esquerda e a entrada de um jogador no meio campo era até esperado, mas a saída do Elias para a entrada do Anailson pegou um pouco o pessoal de surpresa. Por que dessa alteração, Mauro? Primeiro que eu não tenho que falar com ninguém se eles estão pegos de surpresa ou não, né? Eu tenho que fazer o meu trabalho, né? E dentro daquilo que eu estou fazendo nos treinamentos, é lógico que nós vamos fazer um outro coletivo na quinta-feira, e na quinta-feira que eu vou definir quem vai jogar. Então eu estou buscando alternativas, alguma coisa diferente com relação ao jogo de sábado, né? E pode acontecer, né, de jogar o Anailson, ou jogar o Elias, ou jogar o Anailson e o Elias. Então são possibilidades, né, que eu estou criando para esse jogo de sábado. Mas nesse primeiro coletivo você gostou do rendimento dos jogadores que você colocou, em especial esses 3? Treinaram bem, né? Não só eles, todo mundo treinou bem, que cada jogador vai buscar o seu espaço para produção, né? Então agora os jogadores estão sendo, todos eles, né, bem observados com relação a isso, porque eu digo sempre para eles, que não tem 11 titulares, né? Nós temos um elenco de bons jogadores, né? E que todos eles têm a mesma possibilidade de entrar de um jogo para outro, né? Principalmente quando se trata de um jogo como esse de sábado, todos os jogadores, né, querem jogar, querem mostrar, né, a sua qualidade, então isso aí é bom. Mauro, antes do primeiro jogo da temporada, você até foi criticado por colocar em campo, teoricamente, 3 volantes, mas o Robson contra o Vila Nova, ao longo da temporada, se mostrou um meia. Agora o Robson está suspenso e entrou a Agenor. Eu queria saber por que dessa mudança e dos 3 volantes, né, Agenor, Pituca e também o Leandro Carvalho, quem é que vai chegar mais à frente nesse time do Atlético? Eu não trabalho com um jogador específico, né, do caso, né, tem jogado com 3 volantes, né? E se você recorda bem, você lembra quem fez o gol naquele jogo contra a equipe do Vila, no primeiro jogo? Foi o Pituca, né? Então eu trabalho sempre com os jogadores, principalmente esses jogadores que você citou, né? Que eu não trabalho eles como jogadores fixos. Então nós temos uma rotatividade dentro do campo, que esses jogadores, né, tá sempre alternando, porque eles passam a ser os jogadores surpresa dentro de uma partida. E é por isso que eu trabalho sempre com jogadores, né, que tem essa condição de chegar, né, como aconteceu no treinamento, né, o próprio Leandro Carvalho, o Agenor e o Pituca, foram jogadores que chutaram várias bolas no gol, né, e além de ser jogadores que marcam bem, né, que nós possamos fortalecer bastante nosso setor de meio campo, ele vai dar liberdade, né, como deu para o Anailson jogar, para o próprio Juninho, ou o Elias, quem eu for colocar, né, ou se eu for colocar 2 volantes só, para os nossos meias também têm a obrigação de marcar. O Fernando, meia que treinou bem hoje entre as reservas, ele vai ser relacionado para o próximo jogo? Olha, a relação vai sair na quinta-feira, que são os jogadores que vão concentrar, né? E quando sai a relação aqui, ela é passada para vocês, né? Então eu não antecipo nada, porque dentro dos treinamentos os jogadores se escalam, né? Tanto para jogar como para ir na relação. Então o trabalho aqui sempre foi feito assim, vai continuar sendo dessa maneira. Logo depois do jogo contra o Figueirense, você era notório, você não disse nomes, mas você demonstrou a sua insatisfação com a produção de alguns setores da equipe. A tua principal preocupação ali foi da intermediária para frente? Minha preocupação é no todo, né? Porque se eu não tivesse nenhum tipo de problema com relação ao sistema defensivo,
fatalmente nós venceríamos o jogo de 1-0 porque estávamos ganhando. Então eu tenho que ter preocupação com todas as oportunidades, quando elas surgem, elas têm que serem aproveitadas, porque nós com 15 minutos nós poderíamos ter matado o jogo, ter feito 3 gols, né? Aos 20 e poucos minutos nós tivemos uma outra oportunidade claríssima, né? Que nós poderíamos ter feito o gol, porque quem fizesse o gol naquela altura ali fatalmente seria o vencedor. Nós deixamos de fazer nós deixamos de fazer 3-0 e acabamos tomando o gol de empate. Nós deixamos de fazer o 2-1 e acabamos tomando o gol da virada que ocasionou na derrota. Então cada jogador tem que procurar sempre estar melhorando e buscando dentro do campo, né, um espaço para jogar. E é por isso que eu digo para eles, né, que todos eles têm a liberdade, né, de procurar dentro do campo fazer o seu melhor, porque cada um vai buscar o seu espaço. Você respondeu já com tranquilidade, que foi da intermediária para frente, até porque a principal mudança hoje foi da intermediária para frente, a entrada do Anailson no lugar do Elias. Deixa eu só te fazer uma última colocação. Se o Zulu treinar no coletivo de quinta-feira, ele disputa a posição para sábado? O Si, ele está longe daqui, né? Porque no momento que eu estou te dando essa entrevista, o Zulu nem em Goiânia está. Então eu não posso te responder com relação a isso. Mas é um jogador, se ele chegar aqui e ele tiver em forma, ele está, porque inclusive estava no banco do Atlético Paranaense no jogo passado, né? Então é um jogador que está em forma. E ele chegando, né, para me colocar, ele vai ter que ter condições de jogo. E é um jogador que está sendo chamado justamente por isso que nós estamos tendo, né, uma dificuldade até em termos de reposição lá, já que eu perdi o André Leonel, que era um jogador que vinha jogando, né, e teve que fazer uma cirurgia. Então por isso que está buscando o outro. Nós buscamos o Fernando Gaúcho, infelizmente, né, a contusão dele não pôde fazer com que ele permanecesse aqui. Então nós estamos procurando sempre alternativa, porque é um campeonato longo e é um campeonato que está afunilando, e o atleta tem que buscar sempre a sua performance.